Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora vamos fazer, bom, eu já vinha prometido já há acho que umas 2 semanas gravar esse vídeo aqui ensinando você como fazer um deploy em uma VPS, por exemplo, pegar uma aplicação Next, por exemplo, e a gente vai fazer o deploy em uma VPS. Então a gente vai configurar tudo do comecinho até o final, até o projeto no ar, bonitinho. Então a gente vai colocar ele no ar de fato agora, tudo bem? Então, tudo isso com banco de dados, a gente vai configurar banco de dados tudo bonitinho do nosso projeto. Ele já tá, eu criei um projetinho simples, tá? Que simplesmente, mas ele usa banco de dados para fazer a leitura de informações. Então, a gente vai criar banco de dados, fazer toda a configuração, todo o processo bonitinho. A gente vai configurar o site para ficar no ar, para se manter no ar. Vamos configurar o engines também para, enfim, eu vou explicar tudo tecnicamente quando a gente quando a gente vinha para aqui para a tela, que aí eu te mostro, a gente vai fazendo tudo bonitinho, tá? Eu criei um VPS do zero na DigitalOcean, tá? Criei um VPSzinho básico do zero, eu nem loguei nele ainda, tá? Não loguei nenhuma vez nele ainda. Só fiz criar ele, associar com um subdomínio nosso, e aí a gente vai fazer, enfim, colocar o nosso site no ar, tudo bem? Desde o comecinho, desde o do primeiro contato com o VPS até o nosso site ficar no ar, legal? Então, são muitos comandos que a gente vai dar, vários comandos, eu vou te explicando cada um deles bonitinho, tá? E são várias etapas também, mas vai ficar um vídeo bem completinho pra gente, tá? Então, sem perder muito tempo, vamos aqui pra minha tela, deixa eu colocar. Pronto, coloquei minha tela aqui. Então, estou com o terminal já aberto aqui. Esse é o projetinho, tá? Test Deploy Next. Um projetinho em Next com um Prisma. E eu coloquei uma conexão com o banco de dados, justamente para a gente poder fazer essa conexão com o banco de dados. A gente vai instalar o PostgreSQL nesse nosso VPS. Enfim, vamos instalar tudo bonitinho, tá? Então, e aqui está o site que vai ficar hospedado. Então, ele já está vinculado, mas ó, o servidor tá down, né? O servidor tá fora do ar, porque obviamente não tem nada rodando nesse site, tá? Então, esse aqui é o link que vai ficar quando o servidor estiver rodando bonitinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer. Deixa eu botar para aqui, para a tela não ficar muito clara na minha cara. Vamos abrir o terminal aqui e vamos conectar nesse nosso VPS, tá? Então, obviamente, eu criei um VPS somente para a gente fazer esse vídeo aqui. Então, quando você estiver assistindo, se você tentar conectar no mesmo IP do VPS, não vai conseguir, tá? Porque eu já vou ter, claro, tirado ele do ar, certo? Mas vamos lá, ó. Vamos conectar via SSH. Então, SSH, você abre um terminal. Se você estiver usando o Windows, por exemplo, você pode abrir o MS-DOS também, vai funcionar bonitinho, tá? SSH, e aí a gente põe, ó, usuário root, que é o usuário padrão que ele vem quando a gente cria, tá? Arroba, e aí agora eu vou colocar o IP desse meu VPS, tá? Que no caso no DigitalOcean a gente chama de Droplet, tá? Mas é um servidorzinho basicamente, tá? Então, é 161.35.56.189. É o IP desse servidorzinho, tá? Vou dar um Enter, ele vai me pedir para eu confirmar, eu digito Yes, confirma aqui o IPzinho. Agora ele vai me pedir a senha. Eu coloquei a senha, cadê a senha? Teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, A maiúsculo, B, C, D, E, F. Uma senha de hacker mesmo, né? Uma senha absurda. Pronto, entramos aqui. Agora que ele entrou, ele, enfim, dá vários avisos aqui, enfim. Vamos dar um clear para a gente limpar essa tela. E agora eu não estou mais no terminal do meu computador. Eu estou agora no terminal do servidor, beleza? Então, ó, já aparece inclusive aqui, ó, VPS Deploy Test, que é o nomezinho que eu coloquei para esse droplet, tá? Então, estamos dentro do servidor aqui agora. O que é que nós vamos fazer? Vamos de passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que configurar é o nosso banco de dados. O servidor vem sem nada instalado, então a gente vai, claro, o básico, melhor dizendo, né? Esse servidor é um Ubuntu, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai instalar aqui primeiro o nosso PostgreSQL. Instalado ele, configurado ele, deixado tudo bonitinho, a gente parte para o projeto, depois a gente coloca o projeto no ar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou dar, comandozinho apt update -y para ele já confirmar eventual update. Então vamos esperar só ele terminar aqui de fazer esse update. E aí, terminar de fazer esse update, a gente já instala. Pronto, terminou aqui. A gente já vai instalar
a nossa primeira ferramenta. Então vamos dar aqui um apt install e a gente põe aqui ó, um PostgreSQL tracinho command com 2M, tá? Então vamos dar aqui, ele vai pedir para a gente confirmar, vou botar um Y e eu confirmo e ele vai instalar aqui a ferramenta. Pronto. Uma vez instalado, pode ser que demore um pouquinho, tá? Vai depender da conexão com a internet, enfim. Mas geralmente não demora muita coisa não. Nenhum desses itens vai demorar muita coisa não, tá? Agora vamos só rodar um comando, vou dar um clear, que eu gosto da tela limpinha. Agora vamos rodar um comandinho para a gente conseguir sincronizar esse PostgreSQL command com o nosso sistema. Então basicamente é um códigozinho que já está nele mesmo, a gente vai rodar ele aqui, tá? Então é uma URLzinha complicada, tá? Como a gente está conectado no root, que é o usuário principal que ele vem, né? Então a gente não precisa do comando sudo para pedir permissão. Então a gente pode ir direto para o nosso comando, que vai ser o /usr /share /postgresql command /pgdg, tá? /apt.postgresql.org.sh. É um comandozinho grande, né? Mas não tem problema não. Vamos só rodar ele aqui. E aí ele vai, só fala o que é que ele vai fazer, enter para continuar. Vamos dar um enter aqui. Ele vai só fazer e vai inserir alguns repositórios dentro do nosso repositório principal do servidor, para a gente conseguir instalar a versão mais nova do PostgreSQL, por exemplo, tá? Então, terminado, limpei aqui minha telinha novamente. Agora vamos dar um update novamente. Então, apt update, ele vai só atualizar todos os repositórios, só para garantir, tá? Pronto. Atualizou tudo. Limpar aqui novamente. E aí vamos instalar agora, de fato, o Postgre. Então, apt install PostgreSQL. E aí ele vai pedir para a gente confirmar. Vou dar um Y. Vou confirmar. Então, ele vai fazer a instalação aí. Vamos só esperar ele terminar. Pronto. Instalado, geralmente, quando ele instala, vamos dar um clear, ele automaticamente já roda o Postgre. Então, ele provavelmente já está rodando. Para a gente verificar se o nosso banco de dados está rodando, e inclusive isso aqui é um comando importante de você saber, tá? A gente vai rodar aqui o comando systemctl status e a gente põe o nome do nosso serviço, que no caso aqui vai ser PostgreSQL. Opa, digitei o nome errado. PostgreSQL. E aí, ó, ele fala pra gente que ele tá active. Vou dar um Ctrl C para ele voltar aqui, tá? Se ele não tivesse, eu poderia dar um systemctl start PostgreSQL. Aí ele vai inicializar esse cara, tudo bem? Como já está inicializado, eu não preciso dar esse comando. Contudo, eu vou dar o comando enable. Então, ó, systemctl enable PostgreSQL. Esse comando, basicamente, vai habilitar o Postgre para rodar automaticamente assim que o sistema reiniciar. Então, se eventualmente a gente precisar reiniciar esse servidor, assim que ele reinicia, ele já automaticamente liga de novo o PostgreSQL. Então, a gente sabe que o banco de dados aqui vai ficar funcionando bonitinho sempre, né? E a gente não precisa se preocupar em inicializar banco de dados, por exemplo. Então, limpei, pronto. Instalamos o Postgre, agora vamos configurar ele, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é acessar esse cara. Para acessar o Postgre, a gente tem que acessar por um usuário diferente do root. Então, ó, sudo -i -u, para a gente definir o usuário, vamos chamar ele de Postgres, tá? Geralmente eu gosto de chamar assim, um usuário interno do servidor, tá? PSQL, que é o comandozinho que ele vai rodar com esse usuário. Então, vindo para cá, ó lá. Estamos agora dentro do próprio Postgre. Então ele mostra aqui, ó, Postgre versão 16.3, por exemplo, aí a versão do Ubuntu, etc. Então, estamos aqui dentro do nosso banco de dados. O que é que nós vamos fazer agora? Definir uma senha para esse usuário. Primeira coisa que a gente faz. Então, a gente põe a barrinha, é uma barrinha virada para a esquerda, tá? Então, barrinha virada para a esquerda, /password, e a gente põe o nome do nosso usuário. Então, Postgres é o nome do nosso usuário, Postgres, tá? Vou dar um Enter, ele vai me perguntar qual é a senha que eu quero colocar nesse cara. Para ficar mais fácil, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Vou dar um Enter, ele pede novamente, 1, 2, 3, 4. Dei um Enter, pronto. Acabamos de
definir a senha desse usuário. Então, quando a gente for conectar lá no sistema, é bom que a gente já tem o usuário bonitinho, com a senha fácil para a gente não ficar esquecendo essa senha, né? E ela é interna, só funciona dentro do nosso próprio servidor, tá bom? Próximo passo agora, vamos criar o nosso banco de dados. Já vamos preparar o banco de dados para a nossa aplicação, tá bom? Então, ó, já que a gente já está aqui dentro do Postgre, vamos colocar o comando create database e aí eu coloco o nome do banco de dados que eu quero criar. Então, vamos criar aqui, por exemplo, um teste underline. Vamos botar um teste underline deploy, tá? Ponto e vírgula, dou um enter, ele criou o banco de dados. Como é que eu sei que ele criou o banco de dados? Vamos listar os nossos bancos de dados. Então a gente vai dar o comando, ó, barrinha virada para a esquerda, L. E ele vai listar para a gente. Então, ó, ele tem o Postgres, o template 0, o template 1, são itens que ele mesmo cria, tá? Quando a gente cria o banco de dados. E teste underline deploy, tá aqui o banco de dados que a gente acabou de criar, tá? E todos eles, ó, o owner, ou o dono, né, basicamente, é o mesmo usuário. Então, tudo certinho, perfeitamente configurado. Vamos dar um Ctrl C aqui. Esse cara é chatinho de sair. Ctrl C, X, V, cadê? Eu botei um Q e depois dei um Enter, tá? Ele é chatinho mesmo. E agora vamos sair do próprio Postgres. Então, barra Q. Então, barrinha Q, pronto. Voltamos agora, ó, ao nosso root. Voltamos ao nosso próprio servidor. Tudo bem? Então, criamos o banco de dados, ou melhor, instalamos o Postgre, configuramos ele, definimos senha, criamos o nosso banco de dados. Perfeito. Vamos agora para o nosso projeto. Então, ó, deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos agora para o nosso projeto. Esse projeto aqui, ó, é o que a gente vai usar. Então, eu vou copiar aqui o endereço do repositório dele. Tá no GitHub, tá? Se você quiser testar, você pode testar com ele também, tá? Tá público aí, vai ficar público. Mas você vai fazer, claro, no seu próprio projeto quando você for colocar no ar. Então, voltando aqui para o nosso terminal. O que é que nós vamos fazer agora? Eu gosto de criar o nosso projeto na raiz do servidor. Então, a gente não está na raiz, a gente está na pasta do usuário. Se eu der um cd barra, eu vou agora para a raiz. Agora sim, ó, aparece uma barrinha, eu estou na raiz do meu servidor. Se eu der um ls, eu vou listar as pastas que eu tenho na raiz do servidor, que são essas daqui, pastas do próprio sistema, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou dar o comando git clone e vou clonar o meu próprio repositório. Então, ó, vou dar um enter aqui, ele já vem com um clone, tá? O Ubuntu já vem com, ou melhor, o Ubuntu já vem com o git. Então, a gente já consegue usar o git. Então, ó, acabou de clonar o meu repositório, ele criou uma pastinha chamada test-deploy-next, que é o nome do meu repositório, tá? Então, ó, se eu der um ls novamente, eu vou ver as pastas do sistema e a minha pastinha aqui, ó, test deploy next, beleza? Então vamos entrar nela. Deixa eu dar um clear, cd test deploy next. Pronto, entramos na minha pastinha. O que a gente vai fazer agora? Vamos, primeira coisa, instalar as próprias bibliotecas, né, necessárias para rodar o meu projeto. Eu só clonei ele. Então, primeira coisa, npm install. Não temos o npm, né, ainda. Tudo bem, apt install npm para instalar aqui o nosso npm. Dá um y. Ele vai baixar aqui o npm. Se eu não me engano, ele baixa o node também, tá? Mas, enfim, vamos só esperar ele terminar aqui. Perfeito, instalamos aqui, vou dar um clear só para limpar. E agora npm install para ele instalar todas as bibliotecas e coisas que a gente vai precisar para rodar o projeto. Então vamos só esperar ele instalar tudo aqui. Pronto, instalou tudo. Agora o que é que nós vamos fazer? Agora que a gente tem tudo no nosso projeto instalado bonitinho, vamos agora rodar os comandos iniciais para a gente. Então, por exemplo, banco de dados. Vamos primeiro, ó, entrar aqui, dar um vim no ponto .env para a gente verificar o que a gente tem aqui. Então, primeira coisa, vamos mudar aqui, ó. Vou dar um i agora para ele habilitar a edição, né? E no meu node env eu vou mudar aqui de development para production. Então, production. Por quê? Porque agora a gente está no modo produção, né? A gente está dentro de um servidor. Então, o usuário Postgre já está certinho, a senha 1234 também já está certinha e teste, eu botei um teste sem o E, teste underline deploy
é o nome do nosso banco de dados, tá? Então, vou dar um ESC, WQ, para ele salvar e sair do Vim. Então, beleza. Terminamos de editar aqui o nosso .env, então agora o nosso sistema vai conseguir conectar no banco de dados, tá? E para provar que ele consegue, vamos dar aqui o nosso migrate, para ele criar a estrutura de banco de dados desse projeto, e que é o seguinte, ó, vou até vir no projeto aqui. Esse aqui é o projeto, tá? Então aqui, ó, no nosso Prisma, eu criei aqui uma tabelinha, ele vai criar uma tabelinha chamada post, com um ID, um título e um content. Tá? E inclusive eu criei um seed aqui para a gente inserir dados fictícios, tá? E ele vai criar, por exemplo, ó, 2 posts dentro desse, um post 1 e um post 2 dentro do nosso banco de dados. Tudo bem? Então tudo isso aqui, esse aqui é o código do projeto, tá? Então voltando para cá, vamos dar aqui um npx prisma migrate deploy. Se você tivesse um ambiente de desenvolvimento, você daria migrate dev. Aqui a gente dá um migrate deploy, tudo bem? Eles são similares, né? Mas um é para ambiente de produção e outro é para ambiente de desenvolvimento. Então, vamos dar aqui um enter, ele vai ler o migrate, ó. Leu, conseguiu fazer conexão com o banco de dados, conseguiu, ó, aplicar todas as migrations, tudo certinho, perfeito. Agora, a gente pode dar o comando seed, por exemplo. Então, ó, npx prisma db seed. Então, vamos dar um enterzinho aqui. E ele vai dar o seed, ou seja, ele vai criar aqueles registros de post 1 e post 2 no banco de dados. Ó, acabou de executar. Então, está funcionando tudo lindo e maravilhoso, sem nenhum erro. Vamos dar um clear. Aliás, o erro que deu foi que o npm não estava instalado, né? Mas, bom, só isso, né? Então, beleza. Criamos o nosso clone do nosso projeto, ele já está aqui dentro do servidor. Instalamos as bibliotecas que precisa, já demos o migrate no banco de dados, então a gente já tem banco de dados com a estrutura dele criada bonitinho. Agora o que é que nós vamos fazer? A gente vai dar um build no projeto para deixar ele pronto para colocar no ar. Então, ó, como é que a gente faz isso? npm run build. Esse comando, dependendo do tamanho do sistema, pode demorar mais ou menos, tá bom? Então vamos só esperar ele terminar de rodar aqui bonitinho. Beleza, ó, ele deu o build completo aqui no meu sistema, então ele já está pronto para rodar, basicamente, tá? Inclusive, ó, se eu dar um clear aqui, se a gente der um npm start, ele vai rodar esse sistema. Só que, claro, ele vai rodar aqui dentro desse terminal aqui. E você não vai rodar um sistema e vai ficar com o terminal aberto. Se você fechar o terminal, o sistema vai cair, né? Mas ele rodou, tá? E ele rodou, ó, local, ele rodou aqui de forma local, na porta 3000. Se eu não me engano, no DigitalOcean, eles já deixam liberado a porta 3000 para acesso externo. Mas deixa eu ver aqui, ó, vamos fazer o teste agora, tá? Então vamos vir para cá, no meu teste deploy, vou colocar um HTTP, porque a gente não configurou ainda HTTPS, e vou colocar aqui a porta 3000. Então, vamos acessar aqui o sistema para ver se ele vai funcionar. Não, aparentemente ele não liberou não. Então, a gente não vai conseguir acessar por enquanto. Mas, ó, vamos voltar aqui para o terminal. E o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vou dar um Ctrl C para parar a execução do sistema. E como eu falei, a gente não vai rodar um npm start porque o sistema vai ficar rodando nesse terminal. Então não tem muito sentido a gente fazer isso e deixar ele rodando no terminal. Se eu fechar, o sistema vai sair do ar, né? Então a gente vai usar uma ferramenta que ele vai rodar o sistema internamente, tudo bem? Então ele vai rodar esse sistema, só que vai ficar rodando internamente em um serviço em background, então a gente não precisa de terminal aberto, de nada, ele vai continuar rodando, tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai usar um sistema, uma biblioteca chamada PM2, tá? Ela é usada justamente para isso, ela é muito usada em produção também, tá? Então é o seguinte, ó, vamos dar aqui deixa eu dar uma limpada, npm install, só que eu vou instalar do modo global, então -G, tá? Para instalar no servidor inteiro e não nesse projeto específico, PM2. Então ele vai instalar e além de instalar, como eu estou instalando no modo global, ele vai criar um atalhozinho para no próprio terminal eu conseguir rodar comandos com o PM2, tá? Então deixa eu só instalar aqui, pronto. Instalamos aqui, deixa eu limpar novamente e ó, vamos rodar o seguinte comando aqui agora, PM2 espacinho start, e a gente vai rodar o comando npm, tracinho, tracinho, name, para a gente dar um nome
para essa rodagem, né, que a gente vai dar. E aí, geralmente, eu ponho o nome do nosso próprio servidor. Então, entre aspas aqui, eu vou colocar um teste deploy, tá? Depois das aspas, a gente põe um outro tracinho, traço, espaço, start, que é o comando que ele vai dar. Vou até aumentar aqui o nosso terminal, ó. Esse é o comando que ele vai dar quando eu inicializar esse serviço chamado teste-deploy. Ele vai dar o comando start, tá? Que é o que inicia uma aplicação em Next, por exemplo. Vamos dar aqui e pronto. Ó, ele já mostra aqui, ó, teste-deploy, tá rodando, status online, não tá usando nada de CPU e um pouquinho de memória, enfim. Então, ó, vou dar uma limpada. Em qualquer momento eu posso verificar o que é que está rodando, por exemplo. Então eu posso rodar o comando PM2 list, que ele vai mostrar para mim o que é que está rodando aqui, por exemplo. Então, ó, acabamos de identificar esse carinha que está rodando. Então, deixei ele rodando aqui. A partir de agora, o meu projeto já está rodando, só que ele não precisa mais de nenhum terminal aberto, por exemplo. Ele já está rodando internamente, então tudo certo. Para a gente agora fazer o nosso projeto não só continuar rodando, mas também ser acessível externamente, agora sim a gente vai fazer um detalhezinho. Então é o seguinte, o nosso projeto ele continua rodando na porta 3000, só que interna, certo? Local. Mas ele continua rodando na porta 3000. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos instalar um serviço chamado Nginx, tá? E com esse serviço a gente vai configurar para ele pegar o que está rodando na porta 3000 e configurar para rodar na porta 80, que é a porta do HTTP, e na porta 443, que é a porta do HTTPS, beleza? Além disso, claro, a gente vai configurar um certificado SSL para rodar aqui nesse cara também. Então a gente vai agora certificar que o nosso sistema vai ser acessível publicamente, tudo bem? Antes disso, vamos só vir aqui e dentro do nosso próprio projeto, vamos editar aqui um carinha chamado, na verdade eu não vou nem editar aqui, vou editar no próprio código e vou fazer um push, tá? Então, seguinte, ó, vamos abrir aqui o package.json e a gente vai vir aqui nos scripts e vamos criar um novo script chamado deploy. O que é que esse cara vai fazer? Então, a gente vai configurar uma série de comandos e aí uma observação. Para a gente configurar um servidor e principalmente para a gente configurar um projeto para o que a gente chama de Continuous Development, tá? Ou CD, Continuous Integration, Continuous Development, CD, CI barra CD, enfim, você já deve ter ouvido falar essas siglas, por exemplo. Existem N formas de a gente configurar isso, tá? E eu vou fazer aqui a forma mais simples para você aprender como fazer primeiro, que aí depois a gente pode avançar um pouquinho mais nesse conteúdo. E aí faz integrações com GitHub para fazer actions, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer. Vamos primeiro aqui configurar a forma mais básica possível para a gente ter um projeto que ele pode ser atualizado e que eu possa atualizar ele no servidor sem precisar fazer muita coisa. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, aqui nesse comando deploy, ele vai fazer várias coisas seguidas, tá? Então, uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Não concomitantes, mas sim seguidas. Faz uma, quando terminar ele faz outra, porque uma vai depender da outra, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que ele vai fazer, vai rodar o comando git pull origin main. Ou seja, ele vai basicamente dar um pull no Git. Então quando eu vim aqui no meu servidor e rodar o comando npm run deploy, por exemplo, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai puxar no repositório origin, vai puxar lá no main para pegar tudo que interessa para ele. Eu vou deixar só um git pull, porque ele já está no main mesmo, então o git pull já vai resolver. Ele vai puxar tudo que está lá, que foi atualizado na branch main, por exemplo, do projeto. Puxa todo o código atualizado, então a nova versão, né, a versão mais nova do sistema que a gente tem. Depois, eu venho aqui, ponho 2 ezinho comercial, que ele vai fazer isso. Depois ele vai para a próxima, que é npm install, ou seja, vai que eu atualizei, que eu adicionei uma bibliotecas novas nesse sistema, ele tem que instalar. Então, npm install vai verificar o package.json, vai verificar se tem coisa nova para atualizar, ele já atualiza e instala todo mundo, deixa tudo bonitinho. Depois, banco de dados. Então, npx, prisma, migrate, deploy. Então, a gente já roda um comandozinho para ele dar migrate no banco. Então, se foi feita alguma alteração, por exemplo, no banco de dados, a gente já
roda o migrate, ele já vai pegar todas as novas alterações de um banco de dados e vai rodar junto, beleza? Isso, claro, é por causa da integração do Prisma, tá? Beleza. Desculpa. Depois de feito isso, a gente já puxou a alteração, instalou a biblioteca, deu uma atualizada no banco de dados para, enfim, se mudou alguma estrutura. Depois, a gente vai dar um build, então next build, comando next build, vai dar um build no projeto. Depois de dado o build, a gente reinicia o PM2. Ou melhor, reinicia esse projeto no PM2, né? Então, PM2, restart, e a gente põe o nome do projeto, no caso, teste-deploy. Pronto, ó. Colocamos aqui todos os comandos básicos que a gente pode fazer para quando eu der um deploy, ele basicamente faz tudo o que ele precisa, reinicia e eu tenho um sistema novo funcionando no ar em poucos segundos, tá bom? Vou salvar esse cara. Como eu fiz uma alteração, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir só um terminalzinho aqui nesse projeto. Vamos dar aqui um git add ponto para ele adicionar essa alteração. Vamos dar uma commitada, então, commit m. Vou botar aqui add deploy script on package.json. Então ele adiciona o script de deploy do package.json. Git push origin main. Então vamos dar um push aqui agora. Pronto. Demos um push. Já está lá. Essa alteração já está lá no repositório. Agora a gente vem aqui no meu repositório agora e a gente vai dar um git pull. Por quê? Porque ele vai pegar todas as alterações. Então, ó, já pegou aqui, ó, a do package.json, tá pegada aqui com sucesso. Vamos dar um clear e aí a gente pode inclusive já testar aqui o comando do deploy. Então, ó, npm run deploy. Beleza, ó lá, ele fez todos os comandos bonitinho pra gente e já tá rodando. Vamos dar só uma limpada aqui, já está rodando agora. Então já temos agora o nosso projeto pronto para a gente fez qualquer alteração nele, já configuramos tudo para a gente simplesmente dar um npm run deploy e acabou. O projeto já atualiza tudo bonitinho e já fica no ar com a versão nova, tudo certinho, tá bom? Beleza. Feito isso agora, bom, vamos deixar ele disponível externamente, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos instalar o nginx, tá? Então, apt install nginx. Vamos instalar esse cara. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Vamos instalar ele. E aí, vamos configurar ele bonitinho, tá? Para ele fazer justamente a gente pegar o que está rodando na porta 3000, replicar na 80 e depois replicar na 443, tá? Que vai ser o HTTP e o HTTPS. Pronto. Instalamos aqui o nginx. Agora vamos fazer as devidas configurações. Então, ó, vamos botar aqui o vim. Como eu estou no root novamente, eu posso rodar simplesmente o comando vim sem o sudo antes, tá? Então, barra é tc, é uma pastinha chamada etc, é tc, nginx, barra sites available, sites-available, e aí eu vou criar um arquivinho chamado test, vai ser o mesmo nome do meu domínio, tá? Então, test deploy.b7web.com.br. Dá um enter aqui, arquivinho novo que ele cria, tá? E aqui dentro desse cara a gente vai escrever o seguinte, ó. Server, eu abro aqui como se fosse uma função, tá? Depois aqui eu vou colocar um listen 80 para ele ficar escutando na porta 80, tá? E agora vamos configurar aqui. Então, server underline name test deploy.b7web.com.br. Vou dar um espacinho e vou colocar outra versão que é com www, apesar de que não precisa. Bom, não precisa, vamos deixar só assim, tá? Vamos dar um enter aqui. Opa, faltou ponto e vírgula. Agora agora que a gente vai fazer a referência para a porta 2, para a porta 3000, que é onde está rodando o meu projeto, tá? Então, ó, location barra, vamos abrir aqui configurações e vamos criar um proxy. Então, ó, proxy underline pass http localhost 3000 ponto e vírgula. Depois proxy underline set underline header host, e aí eu vou replicar o host aqui. E depois proxy
set header x real-ip. Vou jogar o IP do cara nos headers, tá? Então, remote underline addr. Então, alguns servidores, eles precisam disso daqui, a gente já coloca aqui ele bonitinho, tá? Então, vamos fazer basicamente isso daqui. Então, em outras palavras, rode na porta 80 e fique replicando, faça um proxy para a porta 3000, em outras palavras. Então, vou dar um ASCII, .wq, ele vai salvar e escrever esse cara. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos rodar um comandozinho chamado ln-s, e aí a gente vem até esse arquivo que a gente acabou de criar, sites available e test deploy, e a gente joga ele em etc, dá um espacinho, tá, etc, nginx, sites enabled. Então, criamos um, entre aspas, um clone, um atalho dele direto do enabled. Então, faz ele funcionar perfeitamente, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? O systemctl status nginx, só para ver se ele está rodando. Está rodando, ó. Então, Ctrl C, vamos dar uma limpada e vamos reiniciar esse cara. Então, systemctl restart nginx. Então, beleza. Reiniciamos. Pronto, meu servidorzinho já está na porta 80. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos configurar o certificado SSL, ou seja, vamos configurar, vamos possibilitar do usuário poder acessar via HTTPS, que é o padrão hoje em dia, né? A gente vai usar um carinha chamado CertBot, que ele não só cria um certificado gratuito para a gente, como ele automaticamente renova esse certificado, se eu não me engano, é a cada 3 meses. Ele automaticamente já renova esse certificado para a gente, tudo bem? Então, para a gente fazer isso, vamos dar aqui um apt update só por garantia novamente. Pronto. Uma limpada aqui. E agora vamos instalar esse cara. E as coisinhas que a gente precisa para rodar esse cara também. Então, apt install certbot e um carinha chamado python 3-certbot-nginx. Para já deixar configurado. Vamos dar um Y para ele instalar aqui todo mundo. Vamos só esperar ele terminar de instalar aqui. Pronto, terminamos de instalar. Vamos dar uma limpada. E agora o que nós vamos fazer? Vamos rodar esse certbot para ele criar o certificado para a gente. Ele vai, enfim, ele pergunta algumas coisas, tá? E depois ele cria o certificado para a gente, tá bom? Então, ó, certbot é o nome do comando. _nginx, que a gente já diz para onde é que é esse cara. Ele já vai fazer umas alteraçõezinhas que a gente vai verificar logo depois, tá? _d testdeploy.b7web.com.br e vamos dar um enterzinho aqui. Então, ó, ele pede o endereço aqui para notificações, etc. Então, vamos colocar suporte@b7web.com.br, por exemplo. Termos de serviço, então Y, ou se você quiser ler, né? Então, se a gente, se ele quer que mande propaganda, em outras palavras, né? Então, não. Opa, sem querer aqui eu coloquei não, mas esse não é a vez da propaganda, é só uma confirmação mesmo, né? Então, vamos rodar novamente aqui. Pronto, ó. E aí ele funcionou bonitinho aqui. Vou dar um clear. E ele acabou de instalar já. E aí ele já faz uma alteração. Vamos até verificar aqui, ó. O vim /etc/nginx /sites available. E aí o nosso, ó, ele faz algumas alterações aqui. Ele manda ler também o 443. E aí ele fala que ele foi ele que botou, né? Ele coloca o certificado aqui, enfim, ele já coloca aqui, faz todo o processo pra gente aqui, tudo bem? Então, vamos dar um 2 pontos Q pra gente vazar. Systemctl restart nginx. Então, vamos reiniciar novamente o nginx. E vamos testar para ver se funcionou, se falta alguma coisa ainda pra gente fazer. Sistema no ar e funcionando com sucesso. E aí, ó, lista de posts, e ele leu aqui, ó, post 1 e o post 2, tudo bem? E aí, já está aqui funcionando no ar bonitinho, com a HTTPS, com o certificado, rodando nas portas corretas, bonitinho, com o banco de dados configurado, enfim, com tudo que tem direito. E aí, fiz alguma alteração no sistema. Então, fiz alguma alteração no sistema, como é que eu faço agora? Simples, vamos fazer então, vamos fazer na prática uma alteração no sistema. Então, vamos vir aqui, ó,
e vamos para a página principal aqui do meu sistema, tá aqui, tem listas de posts. Vamos botar aqui listas de post versão 1.1, tá? Só para a gente ter uma versão nova, em outras palavras, tá? Então, ó, alterei o arquivo. Vamos agora dar um commit nesse cara. Então, add.git commit, vamos botar aqui um edit header change basicão aqui. Vamos dar um push origin main. Então, pronto, dei um push aqui para o meu repositório. Então, fiz as alterações que eu quis fazer no meu sistema, fiz e vim aqui para o meu servidor. Vamos agora atualizar no servidor, vamos atualizar o arquivo, os itens que estão em produção. Porque se eu vim para cá, ó, continua rodando meu sistema normal. Vamos vir para cá e o que é que a gente faz? Entra no servidor, vai para a pasta do meu projeto, por exemplo, e roda o comando npm run deploy. Ele vai fazer tudo o que precisa. Então, ó, já pegou a alteração que a gente fez, já tá, depois ele já roda algum eventual migration, tá falando, ó, que não tem nenhum migration para fazer. Agora ele vai dar o build demora um pouquinho mais, né, para ser feito. Assim que ele terminar, já reinicia o PM2 com o nosso projeto rodando e eu vou dar F5 e ele já vai estar funcionando perfeitamente. Vamos só esperar ele terminar aqui, que a gente que eu já mostro para você. Ó, terminou o build, já reiniciou também o PM2 aqui, o projetinho já está online, funcionando perfeito. Se eu vim para cá, atualizar a tela, ó lá, 1.1, que foi a alteração que a gente acabou de fazer. Legal? Então, projetinho online com sucesso. Então, fizemos todo o processo e, inclusive, deixamos o nosso projetinho associado com o repositório que está aqui. Então, deixa eu até atualizar aqui o repositório. Ele vai ter as últimas alterações, né? O último commit que eu fiz aqui, ó, o edit header change, acabamos de fazer ele. Então, atualizei no repositório, eu venho lá, dou o comandinho para dar deploy, ele vai fazer tudo o que precisa, coloca o nosso site no ar e tá aqui, site no ar funcionando perfeitamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido de fato. São vários comandinhos, são várias etapas, né, que a gente tem que fazer para que o negócio funcione, mas acabamos de fazer todas as etapas de forma segura, tudo bem? Um detalhe importante, o banco de dados ele só está acessível, e aí ele está essa senha 1, 2, 3, 4, por exemplo, mas mesmo com essa senha fraca, ele só é acessível por dentro do servidor. Então, você não tem como acessar esse banco de dados remotamente, nem com um software de acesso, por exemplo, remoto, a não ser que seja via SSH, beleza? Então, se você quiser deixar esse banco de dados remotamente acessível, dependendo do caso, você pode colocar, tá claro, isso expõe, né, o seu banco de dados, né, ao mundo exterior, mas às vezes a gente, mesmo assim, bota uma senha boa, um usuário bom, enfim, e a gente quer fazer isso. Nesse caso, tem uns passozinhos que a gente pode fazer, mas aí já é assunto para um outro vídeo, né? Já são variações de coisas que a gente pode fazer para deixar ou o nosso site ainda mais seguro, ou fechar alguma eventual brecha que tenha de segurança, enfim. Mas desse jeito aqui, o nosso site ele está pronto para, no caso está no ar, né? Não é nem está pronto para ficar no ar, ele já está no ar. Então está funcionando perfeitamente e você pode fazer alterações, enfim, e colocar o seu site no ar perfeitamente. Beleza? Maravilha, então. Show de bola. Espero que você tenha gostado e vamos para o nosso próximo vídeo. Valeu!